Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos iniciar a segunda parte do nosso curso, que é sobre vetores. Então, durante essa videoaula e talvez a próxima, nós vamos estar preocupados em definir, ou pelo menos dar uma base do que é um vetor. Geralmente nós associamos vetores a setas, a gente pega carona na física e a gente pensa, por exemplo, a força como vetor e sempre associa o vetor como se fosse uma seta. Um dos grandes objetivos da aula de hoje é justamente dizer que somente aquela seta não é suficiente para definir um vetor. Bem, então vamos primeiro para a nossa primeira definição. Segmento orientado. Segmento orientado é nada mais, nada menos que um par ordenado de pontos. Ou seja, eu tenho um par de pontos, por exemplo, AB, e eu preciso estabelecer uma ordem, já que é um par ordenado. E aí, para indicar essa ordem, o que eu faço? Eu crio uma seta para dizer quem é o segundo ponto. Então, nesse caso, estou dizendo que o ponto vai de A até B. Esse ponto A aqui, a gente costuma chamar ele de origem. A origem do segmento orientado. E este ponto aqui a gente costuma chamar de extremidade. Extremidade. E uma notação que vamos utilizar para o nosso curso, para este segmento orientado, é simplesmente representar o símbolo AB. Ainda não vou colocar seta em cima, porque eu não posso dizer ainda que isso aqui é um vetor. Por que eu não posso afirmar ainda que os vetores são os segmentos orientados? Porque se você definir vetor dessa maneira, observe o seguinte cenário. Imagine, por exemplo, que eu estou com o meu apagador aqui e eu vou aplicar vamos pegar carona na física, né? Já que nós temos que a força é uma grandeza vetorial. Eu aplico uma força no apagador dessa maneira. Eu não estou preocupado no primeiro momento o que vai acontecer com o apagador, só estou olhando a força mesmo. Se eu aplico essa força aqui com uma determinada intensidade empurrando para lá, bem, essa minha força não pode depender do local na qual eu estou. Porque se eu mover, por exemplo, o quadro um pouquinho mais para cá, mas fizer o mesmo movimento, eu gostaria de dizer que essa força que eu estou aplicando em cima do apagador é igual a essa força que eu estou aplicando em cima do apagador. É claro que se eu puxar e eu puxar aqui, também quero dizer que essas duas forças são iguais. Então, a força, ela não deve depender da onde você está partindo. Ou em uma notação nossa aqui, nós gostaríamos de introduzir a noção de vetor, mas essa noção de vetor não pode depender da sua origem. Para ser mais específico, para definir uma grandeza vetorial, nós precisamos de três grandezas específicas, que são módulo, direção e sentido. Então, para definir vetores, nós vamos precisar dessas três grandezas. Antes de apresentar a sua definição, um comentário rápido é que se você tem, por exemplo, deixa eu colocar aqui o ponto C, por exemplo. Se você tem, por exemplo, que sua origem e sua extremidade coincidem no mesmo ponto, então você diz que esse segmento orientado ele é nulo. Para poder remeter justamente essa noção da setinha, né? Que como não tem setinha, então o segmento é nulo. Agora sim, nós vamos definir o que é módulo, o que é direção e o que é sentido. E são esses três conceitos que nos darão base para definir vetores. Vamos a eles. Definição de módulo. Então, fixada uma unidade de comprimento, o módulo de um segmento orientado é nada mais nada menos que o seu comprimento. Então, nós temos aqui o segmento orientado AB e nós temos uma unidade aqui dividida. Vale ressaltar que medir significa comparar. Então, a gente sempre quando está medindo algo, a gente está comparando algum objeto com algum outro. Então, neste caso, eu quero comparar o segmento orientado azul em relação a esse segmento verde.
Então eu enxergo... Verde não, vermelho, desculpa. É porque o verde está aqui, por isso que eu confundi. Então eu vou olhar quantos pedacinhos desses cabem aqui dentro. Então digamos, uma situação hipotética. Bem, nós temos aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades e aqui a gente teve que pegar metade, vamos colocar assim. Deixa eu representar meio que mais ou menos assim. Então eu tenho 1, 2, 3, 3,5, vamos só para explicar mais ou menos assim. Então o que nós temos aqui é o seguinte, que aí eu vou representar dessa maneira. O módulo do nosso segmento orientado é nada mais, nada menos que 3,5. Então, isso quer dizer o quê? Que existem 3 pedaços mais meio pedaços desse segmento que cabem aqui no nosso segmento orientado. Então, o módulo de um segmento orientado é nada mais, nada menos que o seu comprimento. Vamos agora para a definição de direção. Direção. Então, para falarmos de direção, precisamos comparar 2 segmentos orientados. Não faz sentido você tentar descrever direção através de um único segmento orientado. Você geralmente está comparando com outros segmentos orientados. Por exemplo, num problema mais prático, mas professor, faz sentido eu falar de direção? Eu posso falar assim, tem essa direção. É que quando você estabelece essa direção, de maneira implícita, você está estabelecendo alguns referenciais, geralmente o horizontal com o vertical. Então, para definirmos direção, nós precisamos comparar 2 segmentos orientados. E 2 segmentos orientados possuem a mesma direção se na hora que você desenha as retas suportes, o que eu quero dizer com isso? Lembre-se que segmento orientado é formado por 2 pontos. E Euclides, através dos elementos de Euclides, diz que, dados 2 pontos, existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. E eu digo que essa reta suporte é justamente essa reta. Então, quando você desenha as retas suportes, essas retas suportes do A, B e CD, lembrando que eles não podem ser segmentos orientados nulos, para justamente definir essa reta, essas retas devem ser paralelos ou coincidentes. Então, pegando 2 exemplos, se a gente desenha a reta suporte do segmento orientado AB e do segmento orientado CD, podemos perceber que são paralelos. Logo, o segmento orientado AB possui a mesma direção do segmento orientado CD, mesmo que os módulos sejam visivelmente diferentes, mas possuem a mesma direção. E para esse caso, será que o segmento orientado AB possui a mesma direção do CD? Porque se pode olhar assim que não estão se interceptando, mas a ideia é você olhar para a reta suporte. E quando a gente observa a reta suporte, é coincidente. Logo, esses 2 segmentos orientados não possuem a mesma direção. Agora, se aqui, por exemplo, ao invés de CD, eu colocasse DC, ou seja, se eu considerasse o segmento orientado oposto, que eu acabei esquecendo de comentar no bloco anterior, se você considera o segmento orientado oposto a CD, ou seja, o DC, será que AB, ou até AB, tem a mesma direção de DC? Nesse caso tem. E agora, se eu inverter a seta? Se eu inverter, voltando para CD, AB possui a mesma direção do segmento orientado CD? Também possui a mesma direção. Por quê? Porque as retas suportes, elas são paralelos. Só que aqui já dá, vamos dizer assim, um indício de que precisamos de mais um conceito para poder diferenciar essa propriedade para esta. Esse conceito que nós vamos definir é o conceito de sentidos. Então nós vamos verificar agora, vamos definir o que significa 2 segmentos orientados possuírem o mesmo sentido. Sentido. Então, os segmentos orientados, não nulos, AB e CD,
são ditos segmentos orientados com o mesmo sentido se cumpre duas condições. Primeira é que A, B e C e D devem possuir a mesma direção. Então, automaticamente, esses dois segmentos orientados aqui, o verde e o azul, eles não possuem o mesmo sentido porque sequer possuem a mesma direção. Supondo que a origem é essa parte, a extremidade é essa parte aqui. Então, a gente tem que estar na mesma direção. E qual é a segunda condição? É que se você transportar o ponto A até o ponto C, ou seja, se você pegar a origem do primeiro segmento orientado, transportar até a origem do segundo segmento orientado, preservando a direção, então pegando este exemplo aqui da caneta, eu quero verificar se esses dois segmentos orientados eles possuem o mesmo sentido, possuem a mesma direção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel aqui, vou transportar de modo que a origem, que é essa parte aqui, coincida com a origem do outro vetor, do outro segmento orientado, sempre preservando a direção. E aí o que acontece? Se as extremidades estiverem no mesmo lado em relação à origem, então você diz que elas possuem o mesmo sentido. Se estiverem em lados opostos, por exemplo, a origem está aqui no meio, então nós temos uma extremidade de um lado, outra extremidade do outro lado. Nesse caso, os sentidos são opostos. Então você precisaria ter as duas extremidades no mesmo lado em relação à origem, podendo estar para cá ou até mesmo podendo estar para cá. Na verdade, talvez o correto seria fazer assim, para poder visualizar melhor. Então, exemplos aqui, se transportarmos, aí nesse caso tanto faz, né? Mas aqui como eu falei de A até C, se você transportar o ponto A até o C, o seu segmento ficaria por aqui, e aí como as extremidades estão em lados opostos em relação à origem, A, B, C e D possuem sentidos opostos, então não são segmentos orientados com o mesmo sentido. Agora, esse aqui não, na hora que você transporta, o seu ponto B está por aqui, então como tanto a extremidade quanto, no caso o transporte, né? Tanto o ponto D, tanto uma extremidade quanto a outra, agora foi, estão no mesmo lado em relação à origem, então você diz que o segmento orientado AB é igual ao segmento orientado CD. Agora sim, estamos quase aptos para definir o que é vetor. Agora que conhecemos essas três propriedades, direção, sentido e módulo. Mas antes de definir vetores, nós precisamos definir o conceito de segmentos equipolentes. Vamos a ele. Definição de segmentos equipolentes. Então, dizemos que os segmentos orientados A, B e C, D são ditos equipolentes se possuem três características. Se eles possuem a mesma direção, se eles possuem o mesmo sentido e se eles possuem o mesmo módulo. E a notação, a forma como nós vamos representar segmentos equipolentes vai ser AB e cetil CD, que significa que AB é equipolente a CD. E propriedades sobre a equipolência é a seguinte: todo segmento orientado a AB ele é equipolente a ele mesmo. Acho que não é muito difícil perceber isso. Se AB é equipolente a CD, então CD é equipolente a AB. Se AB é equipolente a CD e CD é equivalente a EF, então AB é equivalente a EF. Essas três propriedades, elas possuem uma importância fundamental no âmbito teórico, porque, bem, essas, primeiramente, a relação de equivalência, no caso a gente diz que define uma relação de equivalência. E é graças a essa propriedade que nós vamos poder definir vetores, porque nós vamos poder agrupar cada segmento orientado, vamos agrupar ele como, vamos colocar assim, membro de todas as famílias, né? Membro de todos os segmentos que são equivalentes a esse segmento orientado fixado. Bem, então, graças a essas propriedades. Então, levando isso em consideração, finalmente vamos definir vetores. Definição de vetores. Então, o vetor AB
é nada mais, nada menos que o conjunto de todos os segmentos orientados que são equivalentes ao segmento orientado AB. Então, por exemplo, eu desenhei meu segmento orientado AB. Isso aqui é um vetor AB. Isso aqui também é o vetor AB, preservando a mesma direção, sentido e módulo. Preservando a mesma direção, sentido e módulo, supondo, né, que tem o mesmo tamanho aqui, também vai ser o vetor AB. Também vai ser o vetor AB. Preservando a mesma direção, sentido e módulo, também será o vetor AB. Uma propriedade importante de vetores é que, fixado qualquer ponto C, existe um único ponto D, de tal modo que, na hora que você constrói o segmento orientado CD, esse segmento orientado CD será equivalente a AB, ou seja, esse aqui também é o vetor AB. Então, todos esses personagens aqui, deixa eu mudar a cor aqui, isso aqui é o vetor AB, esse aqui também é o vetor AB, que também é o vetor CD, são iguais. Também é o vetor AB, vetor AB, vetor AB e, por último, vetor AB. E aí observe que agora, com a nossa definição de vetores, o vetor ele não fica dependente do seu ponto de origem. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com vetor AB em uma outra origem, você consegue, porque existe um único ponto D onde você consegue criar esse segmento orientado que é equivalente a AB. E aí, novamente, associando vetores a conceito de força, agora você tem o direito, por exemplo, se você quiser aplicar a força no apagador, por exemplo, dessa maneira, mas quiser aplicar a mesma força em uma outra posição, agora será possível, porque agora a força, o vetor, ele não depende do seu ponto de origem. O que vai depender apenas é direção, sentido e módulo, que no caso da força seria a intensidade. Então, observe que essa definição de vetores, em um momento eu precisei fazer contas e ainda não sabemos fazer operações com os vetores. O objetivo da próxima aula é começar a apresentar operações entre vetores. O que nós podemos fazer? Somar dois vetores? Será que podemos multiplicar dois vetores? Bem, a resposta já de imediato para a multiplicação de dois vetores é não. Não se multiplica um vetor por outro. Não existe um vetor ao quadrado. Mas na próxima aula nós vamos aprender a somar dois vetores e pegar um número real, um escalar, e multiplicar por um vetor. Isso sim pode. Isso será tema da nossa próxima videoaula. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.